Olha, parece que nesta terça-feira nós tivemos a indústria frigorífica ofertando preços menores para a arroba do boi no estado de São Paulo. Ressentiu e a praça de referência. Teve leves quedas de acordo com as informações de cotações. Por outro lado, em outros estados, preços firmes e ainda em alta será um dos assuntos de agora, porque a gente vai conversar com Ronald Macuco. E o Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, conversa com a gente, vai começar falando um pouco sobre gado de reposição, já que bezerro e boi magro segue na sua movimentação de alta. Ronald, um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez no canal do Boi. E começo te perguntando a respeito do que vem acontecendo com o preço de bezerro e boi magro. A gente vê uma participação cada vez menor de fêmeas, né, no abate, isso reduz muito a oferta de boi para abate. Daqui a pouco a gente fala também sobre como é que está essa arroba, mas gado magro também não está tão fácil assim de se conseguir pelo país. Como é que esse mercado tem se comportado? Ronald, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos assistem. Semana que vem nós estamos por aí, tá, Fabiano? Dia 27, estamos aí em Campo Grande, vamos conversar aí, vai ter um papo, estaremos palestrando com o pessoal da Canda. Mas, Fabiano, é um fato, tá, Fabiano? É um fato que a reposição tá firme, frigorífico tentando segurar a escala. Essa semana eu vi em 3 regiões específicas que eu vi o gado perdendo força. Abriu segunda-feira, tentando pagar menos na região de Minas, cliente tinha boi de 350 para levar sobre roda, pagamento balança 55%. A 350 na última quinta, na última sexta. Segunda-feira o pessoal não quis levar. Ontem voltou novamente a oferecer para o cliente as escalas muito curtas, de forma geral. Tocantins, eu tive cliente com fêmea sendo precificada a 332 na quarta, na quinta da semana passada. Ontem ofereceu para ele 325. Então sim, o mercado, a gente percebeu esse movimento. Agora, mercado de reposição, infelizmente, você não está encontrando. Quando eu olho até o último dado de exportação do animal vivo, o norte do país perdeu força dentro do mês de julho e agosto, mas quando você olha para São Paulo, para os dados de Minas Gerais, a gente observou um movimento bem forte dessa demanda para exportação. Então, se você não compra para o mercado físico porque está achando caro, 15,50, 16,50, outros municípios, outros estados vêm buscar, quando não é para exportação. Então, assim, a oferta está restrita. Acredito que a gente possa ver até uma oferta maior proveniente. Foi até um dado de um cliente nosso do MS, ele falou: Macuco, essa questão desse animal de palhada já começou a aparecer na nossa região. Talvez o clima está mostrando que a chuva pode chegar mais cedo, apesar de clima mais seco para dentro do novembro e dezembro, por causa do El Niño. Eu estou acreditando que vamos comprar e já estou observando aparecer uma oferta um pouco maior da reposição, mas bem pontual ainda. Então o preço está firme, bezerro de 16, 16,50, 17, isso é frequência, não apenas no Goiás, Minas, MS, mas também na região do Tocantins, na região do Maranhão. A gente viu nas últimas semanas aquele bezerro mais leve com esse preço. Ronald, bezerro, R$17 no quilo. E pensando no que a gente já viu no passado em relação à valorização de bezerros e quando que ele atinge, pós mudança de ciclo, o pico de valores, hoje falar em R$30 por quilo, estou citando esse valor mesmo, 30, até um pouco a menos, mas até um pouco mais que esse valor, é algo viável para esse pecuarista pensar ou analisar que isso pode ser possível? E quando que um valor como esse viria? Vamos lá, é muita responsabilidade para uma pergunta só. Fabiano, o bezerro de R$30 é possível? Claro que é, mas aí eu olharia aquele bezerro de 150, 160, 140 quilos, que é o que a gente vê em alguns leilões. Isso é comum. Na última semana teve bezerro de R$20. Hoje, quando você olha para o indicador CPEA Mato Grosso do Sul, que é um bezerro próximo a 7 arrobas, próximo a 210 quilos, um bezerro aí de 207 quilos, a gente está falando que o bezerro é 16,30, 16,40. Quando você olha no próprio MS, os leilões dos animais mais leves, eu acompanhei isso nessa segunda-feira, já é um bezerro de 18, 19, mas é um bezerro de 170, 160 quilos. Falar de bezerro de R$30, a gente nunca viu. Então,
ainda é surpresa. Eu, olhando para esse atual cenário, o bezerro hoje é R$ 3.380 no indicador CPEA. Eu projetaria talvez o bezerro de 3.900, 4.200. Se eu pego esse bezerro de 4.200 e eu divido ele por um peso hoje de 210, eu estou dizendo que é um bezerro de 22, 23. Macuco, mas é possível ver em algum momento um bezerro de 25, 26? Sim, é possível. Porque se a gente está projetando que um boi tem potencial de chegar nos 410, 420 reais, talvez o ano de 2027, a gente vai ter muita clareza sobre esse boi, e eu olho para a Bolsa novamente. Contrato janeiro, fevereiro, março, abril, precificando o boi de 372. Talvez eles ainda está conservador. Eu acredito em preços melhores por todo o cenário que a gente já comentou anteriormente, que não precisa vir aqui pontuar. Hoje a arroba americana é $117, a arroba brasileira é $66. Nós estamos dizendo que a diferença é aproximadamente o dobro. É 2 arrobas de boi para valer um boi americano. Só que o bezerro nosso hoje é apenas 40% de ágio. Quando a gente olhou há 2 anos atrás, era 20%. Só que o fator ágio, nesse momento, pouco importa. Porque um boi hoje, ele entrega próximo a 8 mil. Se esse boi foi para 400 reais, vai ser um boi de 9 mil reais. Hoje o boi, ele já, com 40% de ágio, ele deixa mais dinheiro para comprar um bezerro do que antes ele deixava. Porque eu vendi um boi de 210, 220, 230 há 2 anos atrás. Então, resumo, a sua pergunta, é possível ver esse bezerro? Acredito que sim, mas não vai ser indicador para todo o Brasil. Então, você vai ver em alguns leilões, mas não vai ser referência. Então, bastante atenção nisso. E se o bezerro vai para esse patamar, imagina o que vai acontecer com a fêmea, com a vaca. Então, assim, apesar do cenário ser positivo, hoje já é um cenário extremamente interessante. Um bezerro deixa R$ 3.400, R$ 3.300 dentro de um sistema de cria, entregando acima de 40% no atual cenário para quem produz o bezerro nesse atual momento. Se você chegou até aqui, você comenta, você compartilha, você curte. Eu estou rodando o Brasil, trazendo histórias inspiradoras para que você possa criar ou se inspirar nessa realidade que eu estou trazendo. Então, leva para palestrar na sua região e aí eu vou também contar a história local sua. Muitas das vezes eu vou na sua fazenda, eu vou no seu negócio. Vai, berra aí. Gostou? Então comenta. E Ronald, dentro desse cenário que você desenhou, que tem valorização muito boa para o pecuarista de cria e para quem termina também, para quem faz terminação, para quem confina, isso explica o otimismo que há tanto para gado confinado quanto também em relação a preço e também para quem vai abater animais ali no último trimestre do ano? Há um otimismo muito mais por nutrição. Porque hoje aquela conta que a gente já até comentou anteriormente, Fabiano, a conta não está boa para o pequeno. Ontem eu fiz várias viabilidade financeira. O boi magro no Tocantins é 380, 390. O boi magro no Goiás é 380, 390. Pará, 375. Rondônia, 360, 365 até 380, depende. Mato Grosso não se fala de boi magro abaixo de 390. MS, da mesma forma. Como é que o boi vai para São Paulo, o boi magro? Se São Paulo não é um grande produtor. Então o boi magro hoje está chegando em São Paulo para sair nos próximos 110, 120 dias, Fabiano, com preço acima de 390, 400 reais. Com boi hoje que está sendo precificado no físico, que é um boi próximo a 345, 350 reais em São Paulo, a conta não fecha. Por isso que o boi para dezembro, nesse exato momento, quando você olha aqui, a gente está trabalhando um boi para dezembro próximo a 370 reais para São Paulo. Então é 20 reais sobre o preço do físico hoje. Então há um otimismo até propriamente da Bolsa para fazer essa conta fechar. Quando eu olho o ágio sobre o boi gordo versus o boi magro, a gente começa a ver ele abrir no spot hoje. Eu tenho que acreditar no boi futuro, por isso que há um otimismo, e não é um otimismo que o boi está entregando muito dinheiro, e sim porque o custo nutricional me traz que eu posso fazer isso, uma volta da China já para a cota 27. Ninguém fala mais da China hoje pensando no ano, na cota 26. Aí está falando já da cota 27. Se confirma lá no começo do ano de 26, que foi na reta final do 25, exportação muito aquecida, esse boi que está na tela, talvez ele vai se confirmar
E hoje a gente está vivendo uma realidade que é São Paulo muito com freio de mão segurado, boi de 345, 350, que é o que a gente vê nos indicadores, só que esse preço também é realidade para outras regiões. Hoje o diferencial de base encurtou para o interior do Brasil, para o Tocantins, para o Goiás, para o Mato Grosso, Pará e MS também. Então, assim, não está havendo estímulo para produzir. E aí, se não está havendo estímulo para produzir em São Paulo, a gente pode ver boi dando preços maiores do que está na Bolsa para essa reta final de ano, começo do ano de 27. Ronald, e aí falando um pouco também de como que na pecuária brasileira a gente tem visto no curto prazo alguma pressão, né? Ontem nós tivemos aí propostas mais baixas no estado de São Paulo pela arroba do boi. Isso não alcançou outras praças, pelo menos as cotações que a gente tem checado aqui nas mais diversificadas fontes. É isso que apontou e a gente tem essa volta, né? Se o argumento é China, a gente vai ter a volta das compras chinesas, provavelmente já em setembro, não é nem outubro, provavelmente em setembro já começa a movimentação, começam as aquisições. O que representa hoje essa queda que a gente vê em São Paulo primeiro, porque é a praça de referência, então a gente tem uma tendência a ver acontecer em outras também, no curto prazo. A gente está numa segunda quinzena natural de preços mais estáveis, o que a gente pode ver a partir de agora até começar o mês de setembro? Fabiano, acho que a gente tem que falar um pouco do que o produtor está vivendo, que essa queda ela é muito mais questão de 3, 4 reais. A gente não está falando que essa queda ela está precificando uma realidade nada diferente. Eu acho que assim, não tem boi para alongar a escala e não tem boi também para que o frigorífico baixe preço. Então, ponto. Se não tem, o preço que está aí, e aí a gente vê por vários momentos, o frigorífico vindo buscar em outras regiões, em outros estados, boi para São Paulo, para garantir com que o preço lá permaneça nesses 345. Eu digo que hoje, quem está no Goiás, quem está no MS, quem está no Minas, está sendo beneficiado pelo pessimismo ou pela uma pressão nos indicadores de São Paulo. Então não seria nada estranho, volto aqui a afirmar, São Paulo subir nos próximos 5, 10 dias aqui não, tá bom? Eu acredito que o boi de São Paulo deva vir para uns 352, 353. Macuco, mas dentro do setembro é a permanência, é a menor exportação que talvez vai ter do ano para a China. Se acredita nisso? Porque São Paulo está muito depreciado. Quando você pega o diferencial de base de São Paulo para o Tocantins, é próximo a 20 reais. Ontem eu fiz essa conta, tá dando 7 reais. Pro Pará é 22, tá dando 8, tá dando 7. Então não tem muita justificativa. Boi no Pará, 335, 336. Boi em São Paulo, 345. Nós estamos dizendo aí que a diferença está 8 reais. Então você deve ver, você deve noticiar que nos próximos dias São Paulo volta a subir, porque é notório. A conta de quem está em São Paulo, ela não é saudável. Por isso que aqui volto a trazer um dado. Não confunda o que você está vendo no indicador, Fabiano, com o que está acontecendo de fato nos boitéis, nos confinamentos de São Paulo. É corriqueiro, a gente ouvia, eu tenho clientes que relatam isso, Macuco, eu tenho Datagro mais 2%, mais 3%, mais 4%, Macuco. Eu tenho Datagro mais 10 reais, mais 12 reais, é a bonificação que eu tenho com frigorífico Y, com frigorífico X, porque a conta fica um pouco até destoante. Você está com a arroba mais cara em São Paulo, hoje diária em São Paulo, próxima a 17 para 18, você está com a arroba produzida a 270 para 290, com boi de 340, com boi magro de 390, 400 reais, a conta não fecha, né? Então, não é muitas das vezes o que a gente vê no indicador, de fato, o que acontece na Praça Paulista, nas negociações de contrato, nas negociações de volume. Ronald, para encerrar, vou te fazer uma pergunta que a gente tem acompanhado aqui com pecuaristas, com clientes do canal do Boi, que é a seguinte: onde vai faltar boi? Então já não é nem a questão de perguntar se vai faltar, é onde que a gente deve observar falta ou uma escassez de boi para abate nesse ano ainda de 2026. Eu acredito que a gente vai ter um Goiás firme e um São Paulo, tá bom? Principalmente porque Goiás está com dificuldade de trazer boi do Tocantins e do Parazão.
O navio fez muito preço esse ano. Então, Goiás, por vários meses, a gente viu Goiás aí com preço ruim, diferencial de base longo, sabe? Eu acredito que o Goiás vai dar as caras esse ano, segundo semestre. Estou muito confiante no Goiás. Goiás, os grandes play aqui, teve que pagar, foi o primeiro boi de 380, 390 que eu vi cliente relatando. Os clientes menores do Goiás não estão conseguindo rodar sua conta saudável dentro do boi. E São Paulo é consequência, é uma extensão de Goiás. São Paulo, de forma geral, é o que leva a bolsa para mais alto ou não. Mas São Paulo hoje já não é mais o representativo de exportação. Mato Grosso é. Mato Grosso representa 24% da exportação. São Paulo, 16%. Acho que esse número aqui. Então, talvez eu colocaria aqui, vamos olhar com atenção para Goiás, tá bom? E para São Paulo, porque São Paulo é sempre aquele movimento de volume. Eu preciso, e ninguém confia em São Paulo sem ter contrato a termo, sem ter boi travado. São Paulo não dá para entrar com o peito aberto, diferente de outras regiões. Não estou dizendo que te dá liberdade de não fazer gestão. Eu sempre falo isso para a clientela pátria. Olha com muita atenção. Eu faço uma recria, eu tenho a decisão de vender um boi magro de 380, 390. O que me incentiva mandar para um boitel? O que me incentiva fazer um confinamento se eu fiz uma recria? O preço futuro. E o preço futuro hoje para São Paulo é R$20 a mais. R$20 a mais, vezes um boi de 20 arrobas, é R$400 a mais. Então, isso chama a gente a fazer negócio muitas das vezes. E quem está em São Paulo e olha para a bolsa e ainda tem umas bonificações, se torna R$600 a mais, vai chamar o boiadeiro para fazer negócio. Então, respondendo diretamente, São Paulo e Goiás ficaria aqui um ponto de atenção.